Muito bem, então, vou começar, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui dentro do Visual Studio Code é criar uma pasta. Porque se a gente só vai criando arquivos, não existe um local depois para localizar eles. Então, a gente vem em File e manda abrir uma pasta, um Open Folder. No instante que a gente manda abrir essa pasta, ela pode ser criada também em nova pasta. E eu vou colocar atividades, underline sábado. Evitar acentuação, evitar espaço entre as palavras. Por quê? Nós já estamos trabalhando com variáveis, né? É a variável do nome, mas depois, se um dia a gente for fazer uma publicação, ele não aceita espaço nem acentos. E a gente coloca não salvar, para não salvar essa tela anterior, para a gente começar uma tela nova. Para adicionar um arquivo, a gente vem aqui nesse New File, que tem aqui em cima e tem aqui embaixo, vai funcionar da mesma forma. A primeira eu vou colocar aqui como ex01, de exercício 01.py, que é a extensão .py. Se eu colocar só py, não funciona. Se eu colocar só ponto, não funciona. Se eu quiser fazer o exercício 01.a para ser a letra A, ele não vai dar certo, porque ele entende que a partir do ponto já conta o tipo da extensão que nós estamos trabalhando. A lista de exercícios que nós vamos utilizar é essa daqui. Vou copiar o primeiro exercício e vou colar aqui dentro do meu Visual Studio Code. Se eu apertar Alt Z, ele quebra a linha automaticamente para mim dentro do código. Vou selecionar essa primeira linha e vou apertar Ctrl ponto e vírgula para ele comentar a linha inteira para mim. Então, o que é para fazer aqui? Escrever um programa que exiba a mensagem: bem-vindo ao mundo Python. Ainda tem uma dica: use o comando print. Então, o comando print é só a gente selecionar ele e colocar entre aspas, pode ser aspas simples ou aspas duplas. E aí a gente digita o texto necessário aqui dentro. Bem-vindo ao mundo Python. Aqui a gente tem a opção de rodar ele e a gente vamos rodar como um arquivo do Python e ele precisa abrir esse terminal. É importante que, se você está rodando a primeira vez no seu computador e ele não abriu o terminal, às vezes ele pode abrir esse problems, output, ou ele pode abrir algum outro tipo de janela aqui embaixo. Então, é importante que esteja dentro desse terminal Python. Além disso, a gente precisa estar com algumas extensões instaladas do Python para que ele rode bem. A gente precisa ter essa extensão do Code Runner, esse Python Debugger e o Python tradicional, ok? Além dele estar efetivamente instalado. Já fiz o exercício 1, o que eu faço? Vou vir aqui e vou fazer um novo arquivo de exercício 02.python. O que o exercício 02 está pedindo? Crie um programa e peça ao usuário, Alt Z aqui para quebrar a linha, e peça ao usuário para digitar seu nome e exiba. Olá, o nome, e você tem a idade, né? Vou apertar Ctrl ponto e vírgula para comentar, para eliminar esses erros. E aí, beleza. Para fazer a inserção de valores dentro do Python, a gente precisa declarar essa inserção já dentro da variável. Então, qual variável que eu vou utilizar? Nome. E esse nome, ele vai receber, vai ser atribuído para ele, por isso a gente usa um sinal de igual, um input. Esse input significa colocar dentro do computador aqui. E aí, se eu fizesse só isso, ele já ia conseguir receber o nome. Deixa eu executar aqui para vocês verem. Quando eu executo esse arquivo, tá vendo que aqui o cursor já fica piscando, esperando escrever? Só que o nosso usuário não sabe o que está acontecendo. Então, o que a gente precisa? Mostrar uma mensagem para ele. Vou colocar uma aspa simples falando aqui: digite seu nome, ok? E para mostrar o nome da pessoa, a gente faz um print e chama a variável que quer mostrar, nome. Deixa eu executar esse daqui, daí a gente vai implementando aos pouquinhos. Olha aqui, digite seu nome, Larissa, e aí ele imprime o meu nome.
Mas eu quero que diga o quê? Olá, nome e mostre a idade também. Então, eu vou precisar de uma outra variável aqui que vai se chamar idade. A idade também vai receber um input e aí nós vamos pedir, digite a sua idade. Só que a gente tem um detalhe aqui. Toda variável lida pelo Python é considerada uma string, ou seja, um texto. Então, o que a gente precisa? Antes de fazer a leitura dessa variável, converter ela em um tipo numérico, que pode ser int para inteiro ou float para real. Então, antes do input, a gente vem aqui, coloca int e abre o parêntese. E não esquece de fechar esse parêntese aqui no final. Para fazer um print, eu vou querer dar o print do quê? Do nome e da idade. Então, eu separo eles por vírgula. Vou executar aqui antes de inserir o texto para vocês conferirem. Então, vou colocar aqui, tem que clicar aqui embaixo. Larissa. Eu tenho 33. E aparece Larissa 33. Mas como eu quero mesclar uma variável com um texto, eu vou fazer nessa estrutura que já está no exemplo. Eu vou vir aqui, vou colocar o print entre aspas simples e vou falar: olá, chama a variável nome, você tem, chama a variável idade, anos. Mas a gente precisa aplicar um F aqui na frente de formatação, porque ele que vai conseguir mesclar onde é texto e onde é variável. Eu vou rodar sem esse F para vocês verificarem como que ele fica. Vou inserir meu nome, que ele está pedindo aqui embaixo, né? Larissa, 33. E olha o que ele fala. Olá, nome, você tem idade e anos. Por quê? Porque ele não está entendendo que isso daqui é uma variável. Então, no instante que eu coloco esse F, tem que ser minúsculo, de formatação aqui dentro, ele vai conseguir entender que o que está aparecendo entre chaves é uma variável e não parte do texto que vai ser apresentado. Olha aqui, olá Larissa, você tem 33 anos. Fechou? Fechou quem está aqui na sala também? Está fazendo junto ou está fazendo separado? Então tá. Quem está fazendo junto? Se você quiser que eu espere um pouquinho, tá? Antes de rodar, você fala.